Aí você olha para sua mão e percebe que os dedos estão vibrando numa frequência meio inútil, tipo motor de geladeira velha. Não é pânico, não é epifania. É só o quarto expresso duplo batendo no estômago vazio às 10 da manhã, enquanto você finge que se importa com a terceira planilha da semana. Você acorda antes do despertador tocar, mas não porque está descansado ou cheio de energia vital para desbravar o mundo. É só aquele leve desespero sutil no peito, misturado com a certeza absoluta de que, se você não colocar água para esquentar nos próximos 4 minutos, a sua cabeça vai parecer que foi preenchida com cimento molhado. O dia ainda nem começou de verdade. A luz do sol entra pela janela da cozinha meio timidamente, iluminando aquela poeira que dança no ar, e o seu primeiro pensamento coerente não é sobre os seus sonhos, nem sobre o que você tem para fazer, mas sim, o pó acabou ou ainda tem no fundo da lata? A gente normaliza umas coisas muito doidas na vida adulta. Tipo o fato de que a nossa capacidade de existir em pé, respondendo mensagens com um mínimo de cordialidade e fingindo que compreende o que as pessoas falam, depende inteiramente de uma substância preta, amarga e fumegante que a gente aprendeu a beber ainda na adolescência para bancar o adulto precoce. Só que agora a adolescência ficou lá atrás, os boletos não, mas o café virou outra coisa. Virou o alicerce químico da nossa personalidade. Sem ele, você não é só uma pessoa com sono, você é uma ameaça à ordem pública, o rascunho de gente que mal consegue formular uma frase sem soltar um suspiro profundo que parece vir do centro da terra. Repara na cena. São 9:30 da manhã. A xícara que você trouxe pra mesa já está no fundo, só com aquela borra desenhando formas abstratas nas laterais brancas da cerâmica. Aí você olha pro lado e pensa, será que tá cedo pra segunda? Não tá cedo nunca. A segunda xícara já é um direito adquirido, quase um direito constitucional não escrito. O problema é que, por volta de meio-dia, o seu olho esquerdo começa a dar uma tremidinha discreta, bem no cantinho, quase imperceptível pros outros, mas pra você parece a escola de samba inteira desfilando na sua pálpebra. Você tá com a frequência cardíaca de quem acabou de fugir de um urso pardo, mas tá sentado numa cadeira de rodinhas, encarando uma aba aberta no navegador há 40 minutos sem conseguir escrever uma frase que faça sentido. Sartre falava muito sobre a gente estar condenado a ser livre, mas às vezes parece que a gente tá condenado a metabolizar cafeína só para conseguir fingir que tem algum controle sobre a própria rotina. A liberdade de escolher o que fazer da vida se resume, na prática, a escolher se você vai tomar o café coado na hora ou se vai se render ao pó instantâneo porque a preguiça de lavar o coador foi maior do que a sua dignidade matinal. E a gente faz isso sorrindo. Tem uma estética meio gloriosa em ser viciado em café, né? A cultura pop romantizou tanto o cansaço que a xícara fumegante na mão virou quase um brasão de honra. A gente posta foto com a legenda combustível do dia como se estivesse pilotando uma nave espacial rumo a Marte, quando na verdade a única viagem que a gente vai fazer é até a farmácia comprar um antídoto pra azia que essa mesma substância causou no estômago às 10 da manhã. O Kant, com aquela mania linda dele de tentar organizar o caos da mente humana, dizia que o ser humano é a criatura que precisa de um amparo para manter a própria estrutura. Para Kant, eram as leis da moral e a razão pura. Para a gente, que habita o mundo real numa terça-feira cinzenta de garoa fina, o amparo é um bule térmico que custa R$30 na promoção do supermercado. Se faltar a razão, a gente até dá um jeito. Se faltar o café, a civilização desmorona em 3 minutos e o próximo ser humano que cruzar o seu caminho vai pagar o pato por uma discussão sobre onde foi parar a tampa da caneta. É curioso como a dependência física moderna é educada. Ninguém se esconde num beco escuro para tomar um expresso duplo. É tudo muito limpo, muito gourmetizado, com nomes em italiano e grãos cultivados em solo vulcânico que custam o equivalente a meio quilo de carne. A gente sofisticou o vício para não ter que encarar o fato óbvio de que estamos exaustos. Porque se você parar para pensar muito sobre o porquê de precisar de um estimulante pesado só para aguentar as exigências de um dia comum, a ficha cai com um peso meio incômodo. Não é sobre o gosto. O gosto, às vezes, é até meio amargo demais. Você tem que entubar 2 colheres de açúcar mascavo ou adoçante líquido com gosto de metal para descer sem arranhar a garganta. É sobre a promessa. Cada xícara nova é um contrato que você assina com o futuro imediato, prometendo que vai dar conta, que vai render, que vai ser produtivo, que vai prestar atenção na reunião, que vai conseguir chegar até o fim do expediente sem desabar num choro existencial no meio do corredor. E o corpo vai aguentando. O corpo brasileiro é uma obra de engenharia improvisada com fita isolante e fé. Ele aguenta o café da manhã, o café de recepção, o café das 10, o cafezinho do almoço para ajudar a digestão, que mentira deslavada, só serve para manter o motor ligado, o café das 3 da tarde que já vem acompanhado daquele pão de queijo murcho da lanchonete da esquina, e ainda o café de encerramentos, aquele que você toma às 7 da noite jurando que esse não vai me dar insônia, eu sou forte.
3 horas da manhã, lá está você com os olhos arregalados encarando o teto escuro, pensando na vida e recalculando a rota dos seus boletos mentais, culpando a lua cheia ou a digestão do jantar, sem coragem nenhuma de admitir que foram os 4 goles daquele expresso tardio que decidiram transformar o seu cérebro numa central de looping infinito até o sol raiar de novo. Aí você tropeça na própria cozinha de madrugada, tonto de sono e com o coração batendo meio descompassado, e lembra daquela frase clássica do Nietzsche. Não aquela famosa do super-homem que todo mundo coloca na biografia do Instagram sem entender direito, mas a passagem onde ele fala sobre como os estímulos artificiais vão anestesiando a nossa capacidade de sentir o mundo de verdade. O Nietzsche estava falando de outras substâncias na época dele, claro, mas a intuição serve direitinho para o nosso vício cotidiano e educado. Ele dizia que o homem moderno precisa constantemente de chicotadas químicas para se convencer de que está vivo, porque a vida real ficou tão opaca, tão repetitiva, que o sistema nervoso simplesmente esqueceu como é que se desperta sozinho. E é exatamente isso. A gente não toma café pelo gosto, muito menos pelo aroma matinal que parece propaganda de margarina na televisão. Se fosse pelo gosto, a gente comprava um chocolate quente caprichado, um chá de camomila com mel, qualquer coisa que não amargasse a língua e exigisse 3 sachês de açúcar para descer sem fazer careta. A gente toma café porque ele é o gatilho. É o ponteiro do relógio forçado a girar mais rápido. E a garantia de que a máquina não vai parar no meio da rua. Só que, ao terceirizar o nosso despertar para um pão importado ou torrado na padaria da esquina, a gente vai esquecendo o ritmo natural das coisas. Tem uma cena ótima na vida de todo mundo que passou dos 20 e poucos anos. Aquela hora da tarde em que a luz da sala começa a mudar, o sol bate torto na janela e o cansaço bate não só nos olhos, mas nos ossos. É hora em que o cérebro pede um silêncio, uma pausa de 10 minutos olhando pro nada, uma janela aberta para ver o movimento da rua sem compromisso. Mas o que a gente faz? Levanta da cadeira com aquela rigidez na lombar, vai até a cafeteira elétrica ou bule de alumínio batido e faz o ritual de novo. O som da água esquentando, o cheiro forte invadindo a cozinha pequena, a caneca esquentando a palma da mão. É um conforto falso, um abraço de mãe fabricado na base da cafeína. A gente usa o café para não ter que lidar com o fato de que está cansado. E essa é a verdade que dói um pouco. A gente usa o estimulante para anestesiar o esgotamento de estar vivo. O filósofo coreano Byung-Chul fala muito sobre essa sociedade do desempenho, onde a gente se explora voluntariamente, achando que está se realizando. Mas, traduzindo para o chão da nossa cozinha, para o azulejo gelado no pé de quem acordou cedo demais, ou está só descrevendo a nossa rotina de recarga. A gente vive numa corda bamba entre o estímulo e o colapso. Se toma muito café, o corpo treme, a ansiedade bate no teto, os pensamentos correm em círculos e a gente fica irritado com o barulho do micro-ondas. Se não toma, a cabeça pesa como se tivesse um bloco de cimento, o humor despenca para o nível do chão e a gente vira um zumbi incapaz de formular uma frase coerente para quem nos dá bom dia. Aí entra a dependência que a gente normalizou. A gente acha bonitinho fazer piada sobre não funcionar sem café. Tem camiseta, tem caneca com frase engraçadinha, tem meme no story o tempo todo sobre o primeiro gole salvar o dia. A gente transformou um sintoma de exaustão coletiva em traço de personalidade. Pai, eu sou impossível antes do meu expresso. Não, você não é impossível, você só está quimicamente dependente de um alcaloide amargo para conseguir aturar a própria rotina. E o pior de tudo é que o café vai perdendo o efeito. Chega a um ponto na vida adulta em que o pó mágico já não faz mais milagre nenhum. Você toma a primeira xícara e o coração dispara, mas a alma continua estagnada lá no fundo do poço do cansaço. Você toma a segunda e o estômago começa a protestar com aquela queimação fina, enquanto o sono continua te olhando de canto de olho, esperando o efeito passar para te derrubar no sofá. É uma corrida perdida. A gente acelera um motor com o tanque furado, achando que vai conseguir chegar mais longe, mas a única coisa que a gente consegue é gastar mais gasolina e estragar o veículo mais rápido. Talvez o segredo não seja banir o café da vida. Ninguém aqui é monge tibetano e ninguém vai conseguir trabalhar ou lavar a louça do almoço olhando para a parede com um sorriso zen. O café tem o seu valor poético, tem o seu ritual gostoso de domingo chuvoso, tem o seu lugar cativo na mesa da cozinha onde a conversa da família acontece. O problema não é a xícara fumegante. O problema é o que a gente colocou dentro dela, a obrigação de render o dobro do que o ser humano aguenta. Então, quando bater aquela tremedeira leve na ponta dos dedos daqui a pouco, ou quando você se pegar olhando para o relógio da cozinha às 4 da tarde pensando se aguenta mais uma xícara sem ir parar no hospital com palpitação, faz um teste simples. Respira fundo. Olha para o lado. Aceita que você está cansado, e que tudo bem estar cansado. O mundo não vai desabar se você fechar os olhos por 5 minutos sem uma infusão estimulante na mão. Deixa o coração desacelerar um pouco. Vai lá viver o resto do dia com a sua própria energia, mesmo que ela seja meio capenga, meio torta e perfeitamente humana. É isso. Vai lá.
Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.